Pois bem, estamos acompanhando muitos casos de afogamento de adultos, de crianças também, e eles são mais comuns do que a gente imagina. Para falar sobre esses dois problemas, afogamento de adultos e também de crianças, estou aqui com o bombeiro Mendes, que inclusive faz um treinamento, né, nesses dois casos. Mendes, nessa época do ano costuma aumentar o número de afogamentos, né? Geralmente aumenta devido ao calor, né? E em ambiente doméstico é mais comum as crianças, às vezes os pais. Alguém descuida um pouquinho quando vê a criança cair na piscina. Alguns morrem, inclusive, né? Isso, a criança não tem noção do perigo, né? Então é o adulto que tem que redobrar o cuidado. Já os adultos, ocorre muito que procura nessa época rios, represa. Às vezes a pessoa não tem uma habilidade o suficiente, não sabe nadar e não tem noção do risco, não conhece o local, geralmente, é onde ocorre muitas mortes por afogamento. Agora, Mendes, até que chegue o socorro, é possível, na pessoa estando viva, é possível já ir prestando os primeiros socorros, né? Antes de chegar o bombeiro, a polícia, como que é o procedimento? Como que a pessoa deve agir nesses dois casos, crianças e adultos? Tá. No caso de adulto, a coisa mais importante que a pessoa tem que ter noção, que se você não tem uma habilidade para retirar essa vítima do local do afogamento, você vai ser mais uma vítima. Às vezes a pessoa está se debatendo, ela acaba segurando, então isso não é socorro. Então, em primeiro lugar, você tem que ter noção se você tem habilidade para retirar, ou então você joga alguma coisa que possa boiar próximo a essa pessoa, aí retira ela para um local seco e seguro. Agora, se ela estiver inconsciente e conseguir tirar essa pessoa, o primeiro procedimento é verificar se ela está consciente ou não, chamando a vítima pelos ombros, como a gente demonstrou ali. Na sequência, verificar se ela está respirando. Se a vítima não está respirando, você pode efetuar 2 ventilações e depois pegar o pulso. Lembrando que hoje em dia não é mais obrigada a pessoa a fazer o boca a boca. Devido ao medo de doenças infecto-contagiosas, muitas pessoas não faziam o boca a boca, mas também não faziam as compressões. Então, ainda que você não faça o boca a boca, se não tiver pulso, inicie a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, nas compressões cardíacas externas. No caso de adulto, com as 2 mãos, tá? 2 dedos acima do apêndice de tifoide, que vai dar aproximadamente na linha dos mamilos. No caso de criança, você vai... Quantas vezes? A velocidade sempre de 100 a 120 por minuto, tá? Para manter o ritmo do coração. É engraçado que eu costumo brincar, para a pessoa dar um tranco no carro, ela tem que adequar a velocidade da roda com a marcha que ela usa, né? No ser humano, você tem que adequar a velocidade que o coração funciona, que é de 100 a 120 por minuto. Aí tem tudo para pegar no tranco, ou seja, para voltar a funcionar. Sempre não esquecer de pedir para alguém ligar para o resgate ou ligar para o SAMU, 192, 193. Enquanto se aguarda, mantenha as compressões. É importante manter essas compressões, que você vai manter essa pessoa mecanicamente viva. Com a chegada do resgate ou do SAMU, aí eles têm todo um suporte, tem o oxigênio, eles vão colocar o oxigênio, mas você já fez com que a pessoa mantivesse mecanicamente viva. Cada vez que você comprime, o sangue com um pouco de oxigênio que tem, você vai fazer com que ele circula e que vá para o cérebro, impedindo que as células do cérebro morram. Isso é muito importante. E rápido, né? E rápido, tá? Então, se você, não vou fazer, porque se eu fizer errado, se você não fizer, a pessoa vai morrer. Crianças, piscina, né? Muitas crianças se afogando durante esse verão. Qual é o procedimento caso ela se afogue? Tá, criança, se estiver inconsciente, você vai fazer o RCP normal. Sempre lembrando que se a criança está tossindo, o coração está funcionando, o pulmão está funcionando. Às vezes ela ingeriu um pouquinho aspirou um pouquinho para o pulmão, mas se ela estiver tossindo, oriente ela a continuar tossindo, porque isso vai fazer com que expulse aquele pouco de líquido que ela aspirou. Os sinais vitais dela, como é que você pega? Sinais vitais. A criança, para verificar se ela está consciente, você pode usar a técnica de fazer cócega na sola do pé. Se ela encolher o pezinho, é porque ela tem reflexo. Se tem reflexo, está consciente. Agora, se não tem reflexo nenhum,
usa pegar o pulso braquial. Nessa região do braço da criança, você coloca o dedo, verifica, não tem pulso, está inconsciente. Até 1 ano, compressões na linha dos mamilos. Os dedos. Com os 2 dedos. Se tiver que fazer ventilação, criança abaixo de 1 ano, pegue a boca e o nariz da criança. Sempre com as vias aéreas liberadas, abertas. De 1 a 8 anos, as compressões já devem ser da mesma frequência, 100, 120 por minuto, mas com apenas uma das mãos. Muito importantes esses procedimentos, porque eles acabam ressuscitando, né? Tanto o adulto quanto a criança, até que chegue o socorro. E aí isso pode salvar a vida dela, né? É o tempo aí que vai salvar a vida dessa pessoa. Existe estudo que acima de 3 a 5 minutos, as células do cérebro começam a morrer, até que chega um momento que não tem mais. Ou pode acontecer da pessoa sobreviver e ficar com sequela. Então é muito importante a pessoa ministrar o RCP de forma correta. Acho que todo mundo que tem uma piscina em casa deveria passar por um treinamento desse, né? Sim, eu acho que até nas escolas, todas as creches, hoje tem até a lei Lucas, né? De uma criança que morreu engasgada numa creche. Saber nunca ocupa espaço na vida da pessoa. E o bem mais precioso que nós temos chama vida. Agora, Mendes, me fala uma coisa, e engasgamento de bebê? No caso de engasgamento do bebê, você segura o bebê em um braço, sempre procure visualizar que criança tudo que acha leva na boca, tá? Às vezes dá para você retirar. Se não der, você vai virar o bebê em seu outro braço e efetuar palmadas entre as omoplatas, como demonstrado. A mensagem que você deixa para os pais e para as pessoas, né, que vão curtir o verão, né? Curtir o verão com segurança. Pais que têm as crianças, às vezes até na piscina de clube ou da própria residência, redobre os cuidados, sempre lembrando que criança não tem noção de perigo. É os adultos que têm que tomar o devido cuidado. Para vocês adultos que gostam de ir para a piscina ou para rios, cachoeira, é muito comum pessoa ir cachoeira, às vezes a pessoa toma para divertir, perde a noção do perigo. Já aconteceu de pessoa pular, não conhece o lugar, quebrar região cervical. Às vezes nem morreu afogado, morreu por quebrar região cervical. Então, água no umbigo, sinal de perigo. Então, muito cuidado, fique atento.